Fala pessoal, tudo bem? Acabamento e polimento, fase final das nossas restaurações. Primeiramente eu vou mostrar para vocês como que eu vou remover o isolamento absoluto, ok? Depois a gente vai dar um acabamento e polimento passo a passo, tudo bem? Pessoal, após eu checar se está tudo bem aqui com a resina Flow, eu afrouxo o isolamento e eu removo a amarria do meu paciente, ok? Como que eu vou remover a amarria? Eu venho com a lâmina 12 e eu secciono ela, vira um pouquinho para cá, Adriano. Eu secciono ela do lado do nó, a amarria sai inteira. E com isso eu já afrouxo um pouquinho o perfil de emergência ali dos dentes. Após isso, eu venho e dou um acabamento das áreas mais grosseiras da palatina. Então, aonde eu selei com resina Flow, eu posso dar um acabamento nessa região. E aí, a partir daí, eu posso utilizar a minha pinça porta-grampo e eu venho removendo o isolamento absoluto. Removo o grampo da esquerda. Removo o grampo da direita. E agora, com uma tesoura, a gente vai afastar essa região. Notem como que ele trava lá em cima, ó, principalmente no dente 12, ó, estava amarrado. E eu puxo para cá, ó, e eu venho fazendo corte. Então eu venho cortando aqui, ó. Todas essas regiões eu vou cortá-las, eu não preciso ficar puxando para remover o isolamento pela vestibular, pela incisal, ok? E eu corto aqui também. E aí eu consigo uma remoção mais suave do isolamento. Vira um pouquinho aqui, Adriano. Aí. Cortei. Vai estar mais grosseiro se o paciente passar a língua. Mas olha que interessante, pessoal. Dá um sorrisão aqui, Adriano. Olha que bacana que a gente já tem um arranjo muito legal. A gengiva não está machucada, não está nada retraída. E agora eu venho finalizando para dar um acabamento e um polimento suave. Ok? Primeira coisa que eu faço quando eu removo o acabamento é olhar o meu paciente de frente. Então a gente vai colocar o paciente de frente e eu vou ver se o plano está ok para eu corrigir detalhes de comprimento, volume, e aí a gente vai entrar para a fase de acabamento e polimento. Tudo bem? Pessoal, agora eu estou com o Adriano, meu paciente de frente, e eu consigo aqui, ó, com o meu disco cortando para fora, abaixa um pouquinho a cabeça, eu consigo tocar levemente na incisal com um ângulo de 45 graus de dentro para fora, fazendo um ajuste do comprimento dos dentes. Abaixa um pouquinho o queixo. Esse ajuste é extremamente importante que a gente o faça com o paciente sentado, dessa maneira que a gente está mostrando aqui para vocês no vídeo, tá? E assim eu vou corrigindo as bordas incisais, comprimento, angulações bem sutis com o meu paciente sentado. Olha pra mim bem de frente, Adriano. Abre um pouquinho mais. Aí aqui tá mais anestesiado, né?
Prontinho, mano, pode deitar. Pessoal, o que eu faço depois desse ajuste incisal? Se tiver algum dente fora de morfologia ideal, eu tento corrigir. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, tá? Imagine que, não sei, os laterais estão muito quadrados. Eu posso arredondar a meia, eu posso mexer nessa morfologia básica do dente. Enxergo que o canino está um pouquinho inclinado para fora. Eu venho aqui nessa posição do canino e eu faço um toque para colocar mais ele na posição. Aqui também. Ok? Põe a língua não, Adriano. E aí eu venho focando nos centrais. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que espelhar os dois incisivos centrais para dar acabamento. Mas primeiro eu tenho que refinar todas as rebarbas na área da zona de transição. Então eu venho com uma multilaminada aqui nessa região. Rotação muito lenta. Na faceta, bem lá na cervical. No canino, nessa área de continuidade. Ó como já vai sumindo um pouquinho mais. E eu venho para o outro lado também, fazendo a mesma coisa. Então aqui também foi um fragmento. E aqui no canino também. Então aqui, ó, a gente está trabalhando esses volumes que a gente tem na face vestibular. Para quê? Para eu entrar com a lâmina de bisturi número 12, bem nessa região aqui, ó. Eu vou acomodar a câmera para vocês. E a gente vem com a lâmina aqui, ó. Inclinação da lâmina, notem, diretamente inclinada para a resina. Quando eu tenho uma resistência, eu inclino, diminuo a área de ataque e eu consigo dar um acabamento. Um leve sangramento é normal. Isso quer dizer que eu estou dando acabamento ali naquela região e eu estou tirando os excessos. É muito mais válido nós tirarmos esse excesso agora e ter um leve sangramento dessa região do que deixar o excesso e depois a gente ter uma inflamação gengival. Essa área do refinamento cervical, ela é sagrada, pessoal. Por quê? A gente sabe que essa área necessita de um bom acabamento. Eu trabalho com o meu irmão, o Gustavo Toboni, com o Guto Giordani, que são periodontistas. Então a gente tem que ter na cabeça que essa área aqui, ó, é extremamente importante. Quando eu dou acabamento dessa região, aí sim agora a gente vem
para dar uma finalização com os discos. Então aqui eu venho com uma lapiseira ou um lápis e eu vou riscar a aresta que eu tenho. Notem que está diferente. Então eu vou fazer um risco da aresta onde eu desejo. Então eu venho aqui. Aqui tá bom. A distal eu quero ela mais aberta aqui, ó. Então o que eu devo fazer, pessoal? Isso tá naquele PDF nosso de trabalho. Eu venho com o disco na região que eu quero empurrar a aresta daqui para fora, eu venho desgastando levemente, ó. Levemente eu venho fazendo esse ajuste. E agora eu venho corrigindo aqui o da direita, o dente 11. Se eu quero diminuir um pouquinho, eu venho por fora. Notem que eu não estou tocando nas arestas, mas eu estou bem lento ajustando toda essa região. Quando eu faço esse ajuste, tá? Eu vou fazer isso nos incisivos centrais para vocês visualizarem, depois eu faço mais rápido nos laterais. Eu divido o dente em 3 partes onde eu restaurei. E eu vou alisar com um pouco de água cada uma delas. Então eu venho aqui, ó, área cervical, terço médio, e incisal. E aí eu tenho aqui, ó. Pessoal, o disco tá quase parando, tá? Tá bem lento aqui. Bem lento, ó. Mesma coisa aqui. Cervical. Terço médio. E área incisal. O que é muito importante? O disco não apagou o desenho das arestas. Então isso é muito importante, porque aí eu tenho uma preservação da área de reflexão de luz que a gente já criou. Eu venho agora e acerto finalmente aqui, ó. A forma da meia incisal. E aí a gente tem os centrais já com uma morfologia bacana. Eu vou fazer isso nos outros dentes, a gente vai acelerar um pouco o vídeo, aí eu volto para a gente dar o acabamento, polimento final.
Pessoal, após acertar essas áreas de espelho, eu vou fazer um ajuste palatino da oclusão, ok? E depois eu venho alisar com uma multilaminada e ou uma diamantada na vestibular. Então vamos lá. Se vocês observarem ali, ó, eu tenho alguns toques já. Então eu consigo agora trabalhar um pouquinho esse ajuste. Que são leves excessos que a gente tem. Mas o foco nosso aqui, galera, é acertar agora a oclusão do Adriano. Lembrando que a gente está usando uma multilaminada, 12 lâminas. Então eu tenho controle aqui do procedimento. Vem cá, Adriano. Morde. Tá melhorando? Segura um pouquinho, morde de novo lá atrás, segura, abre, morde, abre, morde, segura, abre, morde, abre. Você vai sentindo melhorar, você vai vendo avisando, tá? Morde pra ver. Tá melhorando? Uhum. Abriu. Morde de novo. Abriu. Enfia agora. Tá bacana? Bacana. Hã? Bacana. Tudo? Show. Abre. Não tá... Não tá discrepante, né? Não. Abre um pouquinho. Morde lá. Abre. Morde. Abre. Morde. Abre. Morde. Abre. Morde. Abre. Show. Tá quase bom. Venho aqui, pessoal, e continuo esse ajuste leve. Lembrando que a gente aumentou a palatina justamente para corrigir esse ângulo de desoclusão do nosso paciente. Abriu, morde lá, segura, abre, morde, abre,
morde, morde, segura, abre, morde, abre, morde. Quase, né? Abriu. Morde, abre, morde, abre, morde, segura, abre, morde, abre, morde, abre, morde, abre, morde, segura, abriu. Vai me falando aí, tá, Adriano? Pessoal, após o ajuste oclusal, agora eu entro na fase de polimento final e eu vou mostrar para vocês. Como esse caso não vai ter muita textura, eu vou acabar não texturizando, eu vou entrar na fase final de acabamento mesmo e polimento para a gente finalizar essas restaurações, ok? Então aqui, ó, levemente eu posso utilizar uma multilaminada se eu quiser alisar alguma outra área de espelho. Por que eu estou utilizando multilaminada para isso, tá, pessoal? É importante dizer. Porque eu estou fazendo um caso e um sorriso de um paciente adulto. Estou alisando aquela concavidade do canino, lembram? Se eu tivesse um paciente extremamente jovem, eu vou fazer esse trabalho com uma diamantada F. Pessoal, agora eu vou fazer em um incisivo central a sequência das borrachas de como a gente procede o polimento para não ficar muito monótono com vocês e aí depois a gente finaliza todos os dentes, correto? Então eu venho aqui, ó, alisando a superfície com esse movimento só. Aplicando um pouco de água na superfície. A rotação desse motor aqui vai estar levemente com esse espiral vermelho da American Burst até 8.000 rotações. E eu vou jogando água. Eu vou sentindo com o dedo que eu tô tendo um ótimo alisamento. A partir do momento, pessoal, que eu consegui uma boa lisura, olha a diferença agora do dente 11 para o 21. Eu troco de espiral, já está bem liso, eu vou com espiral verde. E esse espiral verde, eu coloco uma rotação maior, a mesma água.
E notem que mesmo seco, a gente já consegue um brilho muito forte. E aí eu vou finalizar com esse aqui. Nas proximais. E aqui, ó, olha o resultado que a gente consegue de brilho de superfície. Como que eu complemento isso tudo? Eu passo uma pasta de polimento de granulação fina na região proximal, principalmente, para a gente conseguir um alisamento dessa região. Pode passar um pouco na vestibular, se for bem fina. Mas eu foco, ó, na proximal. Quando passamos muito essa pasta, isso está tudo no hands-on para vocês. Eu tiro o excesso com a gaze seca. E aí a gente pega um outro disco desse sem a pasta e passa o polimento final. E aí a gente tem um baita brilho de superfície. Para complementar tudo isso, a gente finaliza com a Epitex. Abre um pouquinho, ainda não. Pessoal, passo a serrinha, venho com o Epitex laranja, fazendo um movimento de acabamento em S, seguindo o protocolo do professor Baratieri. Então nós vamos em S trabalhar bastante esse procedimento de polimento proximal. Olha que bacana, em S eu tenho que entrar nessa posição. E aí, para sair toda a gordura e finalizar, eu passo a última borracha novamente. Que é a borracha de polimento. Então esse é o resultado final. A gente vai finalizar os outros dentes e aí a gente filma o resultado final para vocês depois. Pessoal, então a gente acabou o acabamento polimento, os ajustes todos. E aqui, ó, vocês podem ver um resultado bem bacana, bem harmônico do resultado final do Adriano. Os recontornos, a faceta do lateral ficou extremamente agradável. Vou puxar um pouquinho aqui, aí, ó. A gente consegue visualizar um resultado muito legal, muito natural. Abre um pouquinho. A gente vai depois esperar hidratar, logicamente. Ver se precisa checar e ajustar mais alguma coisa. E depois acertar algumas partes oclusais. Aqui está até marcadinho o carbono. Agora está travando bem posterior e levemente anterior. E a gente tem um resultado bacana. Aqui está um aspecto bem seco, ó, não tem água. E quando a gente hidrata um pouquinho, o aspecto fica mais bonito ainda, mais natural ainda. Vira um pouquinho lá, Adrianão. Então a gente tem, ó, o canino com aquela bossa. O outro canino também, com uma transição da bossa. E o sorriso harmônico, tá? Então, para encerrar, espero que vocês tenham aproveitado. Espero vocês na próxima aula, no próximo paciente. Fiquem com Deus, revisem as aulas, anotem as dúvidas que a gente vai conversar em breve.